Fala galera, anúncio rápido aí antes de começar o vídeo. Quem é flamenguista tem camisas do Flamengo na promoção aqui no link da minha bio. Também curte aí o vídeo, segue o canal, blá blá blá, essas coisas de sempre. Bora lá pro baldaço que o cara é bom. Vou fazer uma confidência pra vocês aqui. Eu tava aqui Engraçado. torcendo pra acabar o jogo. Meu guri tá aqui, o Antônio. Ficou bravo comigo. Me deu uma mijada. Porra, tu tá pequenando o Inter. Tá torcendo pra empatar tal. Tô. Gente, por favor. Gente, por favor. Vamos botar a cabecinha no lugar, todo mundo. Recebi um recado aqui no segundo tempo de alguém dizendo o seguinte: não consegue nem ganhar do Flamengo. Como é que nós vamos ser campeão se não conseguimos nem ganhar do Flamengo? Gente, eu tô pegando o Flamengo no Maracanã, gente. Pelo amor de Deus, vamos ter o mínimo de noção. O jogo teve imensas dificuldades. Eu não estou dizendo que o Inter não errou, e eu vou falar sobre Esse retorno que tá dando é da live dele ou é do meu? É da live dele, né? isso agora, vou falar sobre os erros do Internacional. Mas o jogo era um jogo de imensas dificuldades em boa parte dele. O Internacional fez uma grande partida. Vamos lá, vamos conversar. Olha a cabecinha, vamos baixar o saltinho, vamos botar a cabeça no lugar, respira fundo. Não é mais gauchão. Não é gauchão, Campeonato Brasileiro. E a porra da nossa sorte fez a gente começar com o Flamengo no Maracanã. Não perdemos. Vamos lá. Ei, presta atenção no baldaço, tu tá vendo o comentário aí, mas deixa eu te perguntar o seguinte. Eu vou tomar liberdade O de passar, tá bom? por cento Desculpa aí o baldaço. Link- Quero ver anúncio. digo baldaço resolve. Bom, o Roger pensou muito bem o jogo, muito bem de verdade. O Roger conseguiu no primeiro tempo estabelecer um sistema defensivo adequadíssimo às condições do jogo e ofensivamente conseguiu aparecer de forma envolvente em alguns momentos, mesmo que sem muito volume, e saiu ganhando no primeiro tempo, né? O Inter jogou no primeiro tempo uma linha de 5 jogadores. 5. Porque o Fernando não era volante. O Fernando não foi volante hoje. O Fernando foi zagueiro. Fernando foi zagueiro. O Inter jogou com 3 zagueiros. O Inter jogou com. Não é 3-5-2. Era 5 atrás. Os 2 laterais, o Vitão, o Fernando e o Juninho. O Inter jogou com 5 jogadores em linha hoje. Tá? E acertou. Acertou o Roger. O Flamengo no primeiro tempo teve imensas dificuldades. O Flamengo chegou muito pouco no primeiro tempo. Quase nada. O Flamengo não conseguia entrar no bloco do Inter, quando conseguia era pela lateral com cruzamento, com bola aérea. Não ultrapassava essa linha do Internacional. Né? E o Internacional, que demorou um pouco para implementar sua ação ofensiva no primeiro tempo, em determinado momento começou a ser um pouco mais envolvente. E aí, daqui a pouco, né, naquela jogada sempre muito boa do Inter pelo lado esquerdo, o Bernabé recebeu lá na linha de fundo e cruzou para o Bruno Henrique fazer um golaço. Mas o primeiro tempo, porque é interessante, tem muita gente cobrando que o Alan Patrick não apareceu no jogo. No primeiro tempo, especialmente, em que ele sim não apareceu, e sim ele não apareceu o jogo todo. O Alan Patrick apareceu muito pouco. Muito pouco. Mas no primeiro tempo, eu até entendi, porque o jogo do Internacional não era um jogo de volume, não seria um jogo de volume. Não seria para isso. Não era um jogo para o Internacional ter grande produção de meio campo. E não teve. Não foi por ali que o Inter jogou. Sabe? O Internacional, pelos lados do campo, tentava espetadas qualificadas, e o Inter sabe jogar muito bem assim. Não teve volume, o Borré foi muito mal, mas um mal também com explicações, porque o Borré é um tipo de jogador que se dá bem quando o Inter tem volume de jogo, que ele se insere no processo de meio campo, inclusive para qualificar a sua chegada, né, para receber com mais qualidade, então o Borré desapareceu. Mas o primeiro tempo do Inter foi muito bom, impecável, estrategicamente impecável. Não foi o primeiro tempo exuberante, de o Inter jogando muito, chegando na frente, não, mas o primeiro tempo como tinha que ser. O Roger pensou muito bem. No segundo tempo, o Inter, com a sua mesma ideia estratégica, não conseguiu suportar com a mesma qualidade o Flamengo. E assim, eu não tenho muitas explicações técnicas e táticas para isso. Eu acho que eu tenho uma. O Flamengo, no primeiro tempo, aparentemente, na minha visão, estava marcando em bloco médio. O Flamengo não estava que nem ele sempre faz, marcando lá em cima, pressionando o goleiro, pressionando o atacante. Ele começou a fazer isso no segundo tempo. Eu tive essa impressão, pelo menos. Aí deixem aí nos comentários se foi impressão de vocês também. Ter acontecido. O Led falou, eu acho que até pode valer como uma explicação, que o Bruno Henrique do Flamengo passou a jogar um pouco mais por dentro, pelo meio,
Isso, de alguma forma, fez com que o Flamengo tivesse mais qualidade. Mas eu acho que essa não é a explicação completa. Eu quero partir para aquela coisa que eu não gosto muito de usar, porque ela parece preguiça de análise. Mas o Inter, em algum momento do segundo tempo, esteve desligado. Desligado. O Inter teve um apagão de 10 minutos que poderia ter entregado uma vitória para o Flamengo. O Flamengo empata o jogo. Ô, merda, me dá 2 segundos pra. Ah, foda-se, eu assisti. Numa bola, mais uma vez vindo de bola parada, né? Mais uma vez vindo de bola parada, como sempre, os gols do Inter são todos assim, né? Um escanteio que a bola atravessou a área, que alguém chuta, a bola fica pererecando dentro da área por baixo. Evidentemente houve falha do sistema defensivo do Inter e o Léo Pereira empata o jogo. Depois do Léo Pereira empatar o jogo, o Fernando erra uma bola, o Flamengo quase faz. Depois o Fernando. E daqui a pouco o Flamengo perde um gol. Cara, pelo amor, foram 10 minutos assim, ó, horrorosos. E graças a Deus o Inter não entregou uma vitória para o Flamengo. Depois disso, o Internacional se propôs a um tipo de jogo. Se propôs a um tipo de jogo. O Internacional foi abandonando a sua questão ofensiva. E eu critiquei isso, porque o Flamengo estava permanentemente no nosso campo. Permanentemente, o tempo todo. Batendo, 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 uma hora ia entrar, né? E daqui a pouco, aos 28 minutos, o Roger fez eu perder a esperança de que o Internacional pudesse ter uma retenção de bola na frente e uma presença ofensiva. Quando o Roger coloca o Thiago Maia e tira o Wesley. Ali eu dei até risada junto com o Léo e falei, bom, acabou. Não, não quero, não vou nem pedir mais presença ofensiva, porque acabou. Ele tirou o Wesley, botou o Thiago Maia, agora, dos 28 em diante agora, nós vamos para segurar o resultado de 1-1. Só que, junto do Thiago Maia, entrou o Carboneiro. E o Carboneiro entrou muito bem. E o Carboneiro acabou virando, mesmo com o Internacional focado em defender e segurar o empate, o Carboneiro virou um escape ofensivo bem interessante. Entrou muito bem o Carboneiro. E a gente passou a ter, quando eu não imaginava mais, a gente passou a ter uma ação ofensiva. Segurou um pouco mais a bola na frente. O Valência participativo também, mas o Carboneiro especialmente muito bem. O Alan Patrick apareceu um pouquinho mais, ele que teve tão apagado no jogo. E a gente começou a segurar o Flamengo. Eu comecei a me aliviar um pouco mais, porque o Flamengo já não estava mais tão presente ofensivamente. E assim, nós empatamos com o Flamengo no Maracanã. Tá bem, eu entendo que o primeiro tempo nos deu a perspectiva. É que eu sou, talvez por ser um pouco mais velho que vocês, que a maioria de vocês estão assistindo, por estar um pouco mais tarimbado, um pouco mais cascudo com a história do Internacional, eu não tenho como achar ruim o que aconteceu hoje, gente. Repito para vocês, meu filho aqui estava bravo. Porra, tu tá torcendo para empatar, tu tá pequenando o Inter. Tem muitos de vocês aí também, estão dizendo, porra, é por isso, por aquilo, tal. Bom, vem o Flamengo no Maracanã, gente. E cara, tem torcedor do Flamengo nessa onda também de nossa, porque horrível. Aí, ó, a gente viu que o Carioca não serve pra nada, empatou com o Inter. Cara, o Inter é, pra mim, no momento, o Inter é o segundo melhor time do Brasil. Se não puder empatar com o segundo melhor time do Brasil, não pode empatar com ninguém, tem que ganhar todas, é isso? Hein? Mas o Internacional sofreu, claro que sofreu, vai sofrer sempre com o Flamengo no Maracanã. É assim. Nós pegamos o melhor time do Brasil na casa deles, com 50 mil pessoas, e empatamos o jogo. Gente, existe um negócio no futebol que determina se o resultado foi bom ou ruim, que se chama circunstância do jogo. Quais foram as circunstâncias do jogo? O Inter jogou o jogo inteiro preocupado com questões defensivas. No primeiro tempo, joinha impecável. No segundo tempo, por muito pouco, não perdeu a partida. E conseguiu segurar. Foi bom. Um empate deve ser valorizado. Nós começamos o Campeonato Brasileiro com o pior jogo que alguém pode enfrentar, no pior lugar que alguém pode enfrentar, e nós empatamos o jogo. Eu pergunto para vocês, quantos times vocês acham que vai conseguir empatar com o Flamengo no Maracanã nesse campeonato? Me digam. Bahia, Fortaleza, o Flamengo adora empatar esses times horríveis, Vitória, time assim, nem sei se o Vitória tá na Série A. Vamos conversar depois lá. Sport. Vamos conversar depois lá. Individualmente. O Fernando fez uma partida maravilhosa. No segundo tempo ele cansou um pouco.
Mas o Fernando é maravilhoso, eu adoro o Fernando. Para mim foi o melhor em campo. A equipe elegeu o Bernabé, de forma justa também, mas eu sou apaixonado pelo Fernando. O Fernando hoje não foi volante, ele foi zagueiro no meio do Vitão e do Juninho. E foi muito bem. Maravilhoso, Fernando. Mas é um jogador de 37 anos de idade, né? E daqui a pouco acontece o que aconteceu no segundo tempo. Quando ele estava errando um pouco mais do tempo de bola, e caiu um pouco a produção dele. O Bernabé maravilhoso, o Rocher fez um primeiro tempo maravilhoso, o Antony também fez defesa importante no segundo tempo. Uh, o Rocher saiu machucado, um negócio impressionante, o azar que o cara tem. E eu gostei individualmente do time como um todo. Talvez o Borrell possa fazer alguma restrição, mas acho que o Vitão foi bem. O Juninho no segundo tempo teve um pouco titubeante, mas fez um primeiro tempo muito bom também. O Aguirre não foi mal hoje. O Aguirre não foi mal hoje. E o Aguirre teve boa parte da partida com a incumbência de marcar o Bruno Henrique do Flamengo, que é um cracaço de bola. O Bruno Henrique do Inter fez uma bela partida e um belo golaço, né? O Alan Patrick foi figura apagada, é verdade. O Wesley hoje não fez um bom jogo. O Vitinho um pouco melhor, mas também não fez. O Borré apagado, mas foi o suficiente para a gente conseguir num jogo contra o Flamengo fazer um tempo maravilhoso, que foi o primeiro, encontrar durante a metade do segundo tempo uma dificuldade também por conta de falhas nossas, mas a segunda metade do segundo tempo, embora ainda com muitas dificuldades, aí já era estratégico segurar o Flamengo. Cara, mas assim, encontramos muitas dificuldades por falhas nossas. É que sempre que um time vai estar tomando sufoco é por falha dele, né? O Flamengo pode falar, Flamengo não ganhou no primeiro tempo por falha nossa, que não marcou o contra-ataque, que não fez uma falta na hora da transição do contra-ataque para parar o lance. Mas aí, pô, méritos gigantes do Inter, né? Jogou muito bem o primeiro tempo, fez um primeiro tempo perfeito, quase. Quase não, perfeito. Não foi perfeito porque sofreu um cabeceio do Juninho ali, mas tirando isso. E seguramos. Tanto que o Flamengo não conseguiu fazer o segundo gol. Por falha Foi bom. nossa. Começou a maratona e começou com um belo resultado no Maracanã. Já vou avisar para vocês aí, vocês aí que estão bravos comigo. Podem ficar mais bravos ainda. Porque me serve um empate com o Bahia em Salvador, tá? Me serve um empate com o Bahia em Salvador também. O Bahia é Gostei do forte. Internacional, começamos bem, o Inter mostrou qualidade e mostrou resiliência para conseguir enfrentar esse inferno Palavra do século. que é pegar o Flamengo no Maracanã e não perder o jogo. Brabo, Baldaço. Valeu, galera. Curte aí o vídeo. Me segue aí. Tamo junto. E olha a Bill. Tem as camisas do Flamengo.